David, qual que é o emprego dos seus sonhos? O meu emprego dos sonhos é um ambiente que eu possa contribuir no desenvolvimento das pessoas e que elas se sintam, nesse processo de desenvolvimento, impactando o negócio. Então, eu acho que isso traz para aquela pessoa, aquele profissional, um senso de percepção, um senso de pertencimento e engajamento muito grande. Isso é feito através de segurança psicológica, de criação de confiança, liderança adaptativa. Então, existem técnicas para chegar até lá. Mas esse é meu emprego dos sonhos, onde eu vejo as pessoas engajadas, evoluídas para impactar o negócio. Uhum, ótimo. Já vou te dando feedback, para ele já fica gravadinho, tá? Tá, Bom, o que que nós temos aqui? Nós temos alguns pedaços, vamos falar assim, vou chamar de trecho. Trecho e palavra, que não tá, é tão bem-vindo. No dia a tá, dia, ok. Então, tá o bom. verbo achar. O verbo achar para entrevista, ele te enfraquece, mas no dia a dia ele equilibra o que você precisa impor, solicitar, exigir, tá? Tá, Então, aqui surgiu eu acho. De tá, preferência, evitá-lo. tá. Entendi. E falar mais na sua pessoa. Então, olha só como você falou, isso traz para aquele, para aquela pessoa, um senso de pertencimento, e engajamento muito grande. E isso é feito através de segurança psicológica. Não tem sujeito nesse trecho. Entendi. Então, você poderia chamar para Eu você. faço. Uhum. Exato. E isso eu busco, né, a promoção dessa segurança psicológica, porque eu percebo que quando eu crio a confiança, pela minha liderança, eu estabeleço uma linha de alta produtividade. As pessoas trabalham confortáveis ao meu lado, entendeu? Como muda. Sim, sim. Então, o que nós É. temos no dia a dia é as 2 pontas. Ou se exagera nas pessoas que são colocadas na frente do verbo: "Nós fizemos, a gente pensa, a gente estruturou ontem, não, porque a gente conseguiu o dashboard", sei lá. Ou a falta de sujeito da informação. Então você tem que como é que se acha o equilíbrio? Você, quando você chama para você. Tá, faz Faz sentido. sentido? Uhum. Maravilha. Vamos para a próxima, então. A próxima aqui que eu tenho é: você se arrepende de algo em sua carreira profissional? Sim, tem algumas decisões que eu tomei e eu me arrependo naquele momento eu poderia tomar de outra forma. Eu vou te dar um exemplo e bem resumido. Quando eu participei do startup e entrega a operação da fábrica de Porto Feliz, da West Rock, existiu um americano diretor, que não conhecia as normas brasileiras, e ele começou a me perguntar um dia, né, por que que existem tantas grades e sensores de segurança nessa fábrica totalmente nova, onde eu nunca vi isso. Então, eu falei para ele, expliquei que era, né, devido à NR12, uma norma brasileira, e ele pediu para eu tirar todas as seguranças, sim, todas, eram 6 milhões de reais naquela época, né, nós estamos falando em 2019, de dispositivo de segurança e também um impacto ali, né, na operação, e eu tinha falado que era 100% das máquinas em compliance com a NR12, e eu fui relutante naquele momento. Hoje, eu falaria para ele: "Olha, eu acho que estamos junto, vou tirar sim, porque de acordo com a sua experiência aí de 30 anos nesse mercado, você nunca viu nenhum acidente ali, vamos tirar, assumir o risco junto", e eu voltaria para a operação e falar: "Olha, nós estamos aqui com o Todd, ele é o diretor novo de operações, ele tem experiência, nós vamos tirar, porque hoje essa segurança toda também pode atrapalhar o nosso trabalho e a nossa performance". Mas e se tudo já tinha sido comprado, instalado, como é que ficaria essa cifra? Sim, já teria sido comprado e instalado, mas ele estava disposto a descartar isso para ter mais performance. Ah, é a gestão do risco com o controle de custo. Ele estava disposto a tirar tudo isso e inclusive eu o alertei dizendo: "Mas Todd, se a gente tiver um acidente aqui, a primeira coisa que, né, o Ministério do Trabalho vai chegar e falar: 'Onde estão as suas proteções NR12?'". Ele falou: "Eu sei, pode tirar, eu assumo o risco, porque naquele lugar que você colocou grade de proteção que a norma pede, eu nunca vi", e ele tem razão, né, a nossa norma, enfim, Não é todas essas é exagerado. demais. No fim você tirou?
No fim eu tirei. Ai, 6 milhões. No fim eu tirei tudo, devagar, a passos bem devagar, mas foi tirado. E até hoje você nunca ouviu falar de nenhum acidente? Não, não. Olha, é legal, tá? Só que vamos entender o desenho da pergunta. Então ela fala assim: "Você se arrepende de algo?" "Sim, tomei algumas decisões que eu poderia tomar de outra forma." Aí você traz um exemplo. O Uhum, exemplo ele está muito endereçadinho naquele momento de vida profissional lá na West Rock, tá? uhum, Existe uma outra maneira de falar isso? Existe. uhum. Você não Era a minha precisa dúvida. endereçar exatamente nesta linha do tempo. Então, poderia ficar assim: sim, inclusive, quando eu olho para a minha carreira de uns 10 anos atrás, quando o jeito que eu tomava a decisão não tinha a maturidade que eu carrego hoje. Uma situação ocorrida foi quando eu estava numa determinada empresa, um alto investimento foi feito pela necessidade da norma autoritária brasileira, a NR12, e um executivo desta multinacional entendeu que a proteção atrapalharia a produtividade da própria máquina. E pela experiência dele, ele não tinha dados concretos que essas máquinas tinham causado acidentes, nem incidentes. Então, com propriedade, ele me pediu para retirar todos os acessórios e equipamentos de proteção, descumprir a NR12, porque era uma gestão de risco que ele assumiria na época. E eu aceitei e fiz isso de maneira razoável. Entendeu? Que se eu coloco de uma outra maneira, eu como entrevistadora, me pergunto assim: que jeito que ele mudou, que jeito que ele decidiu, ou melhor, por que ele se arrependeu disso já que ele tirou? Entendeu o cerne da questão? Eu Onde está o entendi arrependimento? a maneira de como que eu tratei a questão. O Como que você arrependimento tratou? não, o arrependimento está na maneira que eu fui relutante e não acatar o que ele pediu. Relutar, entendi. Uhum. Sendo sincero com você. Agora, e se isso é bom para a entrevista ou não, É isso eh, que a gente está tentando entender para discutir com você. Eu acho que não, tá? uhum, Agora, se melhor elaborado esse exemplo, ele pode demonstrar um autoconhecimento e o quanto que você resolveu melhorar essa relutância, que era um ponto fraco, hoje pode até ter se tornado um ponto forte, porque relutar também tem o outro lado de senso crítico, de senso de análise, de gestão de risco, tá? Então, assim, não está ruim, mas é que geralmente essa é arriscado, pergunta hum, é arriscado essa pergunta. é arriscado trazer esse tema para essa resposta. Tá, deixa eu pensar num tema menos arriscado e que responde a pergunta obviamente. Tá bom, então É deixa eu clicar no meu difícil microfone aqui. difícil eu falar uma coisa que eu me arrependo na minha carreira. É. Bem, você fez o certíssimo, que é trazer algo do dia a dia de trabalho. O que que é o jargão e clichê que mais eu escuto aqui para esse tipo de pergunta? Uhum. Me arrependo de não ter feito inglês. Me arrependo de não ter aceito um convite internacional. Não. Kátia, eu aí começa a ficar meio fluffy, né. Por exemplo, no meu início de carreira, eu fiquei muito, focado nas questões técnicas de engenharia e talvez eu deveria ter, olhado e ter tido uma visão um pouco mais ampla, principalmente ali no começo do carreira, mas naquele momento eu escolhi focar em fazer muito bem o que eu já fazia. Hoje, eu vejo que não é isso que vai garantir a minha evolução. Então, por mais que eu queira e eu tenho esse certo perfil de perfeccionismo, talvez, ou fazer muito bem o básico bem feito, mas eu também, hoje eu olho ali e tenho uma visão ampla para ver o que está acontecendo fora do meu dia a dia, do meu negócio. Essa é uma coisa que eu me arrependo no começo da carreira. E é real isso. Agora eu não sei se é o interessante aí. Pode ser que não, porque o começo de carreira, uma vez formado em engenharia, seja lá qual for, você vai ser um engenheiro. Você vai ser perfeccionista detalhista. E a gente já falou disso. Então, assim, por onde você passou, o que você fez, o cargo que você ocupou, sendo um engenheiro super técnico e detalhista, fez parte desse começo. Então.
Eu vou Acha deixar você difícil. estudar, tá? O É, microfone registrou aqui todo o conteúdo, depois você lê tá, e se então inspira para fazer responder isso. essa pergunta, espera aí, sobre É, o que eu me arrependo na carreira. isso, é. Mas depois eu vou compartilhar a ferramenta que o microfone já captou suas respostas, e aí quando você olhar para o conteúdo que ele capturou, aí você vai reelaborar uma nova resposta para valer. A próxima você vai amar. Uhum. Primeiro vamos fazer uma somatória. Ao todo, quanto tempo você já reúne, de gestão de pessoas? Independente de cargo, independente se ela é direta ou indireta. Gestão de pessoas. Quanto tempo você já soma aí de experiência? Kátia, eu considero que eu tenho 15 anos de experiência de gestão de pessoas. É, Joia. Então, nesses 15 anos, eu imagino que você reconheça que você tem um modelo de gestão de pessoas e um modelo de liderança. Então, eu quero saber dos dois. Como é o seu modelo de gestão de pessoas e, enquanto líder, como você se considera. Kátia, o meu modelo de gestão de pessoas certamente é relacional. Quando eu tenho a primeira interação com uma pessoa, isso não só no trabalho, na vida pessoal, eu tento de verdade entender quem é aquela pessoa. Então, eu tento criar uma certa amizade ou uma certa confiança para poder também a pessoa se sentir segura em se abrir, porque ela não me conhece, eu não a conheço, tá? Obviamente, num contexto corporativo, eu não vou fazer perguntas que vai deixar a pessoa ali acanhada, mas sim, eu vou tentar entender se essa pessoa, o que que ela gosta, ela pegou trânsito hoje? Como que ela chegou até aqui, por exemplo? Ah, ela gosta de café? Vamos lá tomar. Ah, não gosto de café, meu negócio é cappuccino. Ah, por quê? Cappuccino tem alguma referência à sua infância? Então, eu tento entender aquela pessoa e isso gera uma relação mínima. Então, e a partir disso, a gente vai construir um desempenho. Então, por exemplo, quando você vai tomar um café numa pessoa, ela olha, é uma coisa que eu noto, ela olha exatamente para o botão e te pergunta, como que eu tiro esse café aqui? É uma pessoa detalhista. Tem pessoas que falam, eu quero um café preto, onde que eu pego? A pessoa super prática, ela vai lá, aperta, se ela tiver de dúvida, ela te fala. Então, você já começa a ter, né, relações ali no detalhe e informações importantes sobre pessoas. Então, com certeza é relacional. Agora, o estilo de liderança, que você também me perguntou, é através da integridade. Eu sou a liderança, eu uso a liderança adaptativa para conseguir seguidores através de quão íntegro eu sou. Então, é que sim, o que eu faço, o que eu falo, o que eu falo, o que eu faço. Isso cria muita confiança. Eu também tenho um perfil que eu começo a desafiar as pessoas. Então, não no sentido, obviamente, né, que vai ser negativo, mas a partir do momento que você tem confiança com a pessoa, você conhece a pessoa, você sabe, eu sei o que ela pode entregar mais e talvez falta até confiança nela mesma. Então, começa a dar pequenos desafios ali para essa pessoa se desenvolver. E aí, como no começo da conversa eu te mencionei, é o que me deixa feliz, porque a própria pessoa começa a saber, poxa, eu consigo mais, eu consigo impactar mais, eu consigo ser mais importante para esse negócio, eu consigo produzir mais. E esse é o que começa a fazer sentido para eu ter o meu emprego dos sonhos aí, que você tinha me perguntado anteriormente. Jó, vamos lá. Apareceu, existem verbos que enfraquecem demais a entrevista. O acho, o tento e o busco. Ele enfraquece tudo que você está tentando convencer esse entrevistador que não te conhece. E ele precisa ser o quê? Convencido que você é o que ele procura para tal vaga. E ele, sendo entrevistador, ele não quer ser o seu você da sua narrativa, que você usou demais. Então, você, aqui bem no finalzinho, ó. E eu também tenho um perfil que eu começo a desafiar as pessoas. Então, não no sentido, obviamente, vai ser negativo, mas a partir do momento que você tem confiança com a pessoa que você conhece, a pessoa você sabe, eu sei que ela pode entregar mais. Você está chamando o seu entrevistador do seu você está falando de você. Eu sou eu, você é você na entrevista. Então, a falta de cuidado dos vícios de linguagem que grudam nos verbos, a gente, nós e o você, eles destroem tudo que você quer dizer sobre você. Entendeu? Kátia, esse feedback seu já não é de agora. Eu Triste. sei. Já vai fazer uns 5 anos. É.
Pois é, triste. Agora, da onde vem o você? Do dia a dia. Inclusive, todo o desenho de um ótimo conteúdo que você me trouxe, mas que podia estar em palavras mais corporativas, podia estar mais em um sentido de competência comportamental, tá? O jeito que você trouxe é o dia a dia. Esse conteúdo não te recoloca, porque vai te deixar igual aos 14 que estão competindo para a mesma vaga. Porque todo mundo conversa assim. Uhum. Então, Tá. assim, você tem uma comunicação eloquente, você tem uma sonoridade muito bonita, é gostoso te ouvir. Mas o desenho do que está sendo narrado precisa mudar. Esse blá 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 do dia a dia não vai te trazer competitividade. Não vai. Tá ótimo. Agora, se é um cara simpático, boa gente, você já vai deixar essa impressão. Então, sim, você tende, caso não consiga organizar um outro conteúdo numa outra oratória, tem certeza que você permanecerá no processo seletivo. Porque é difícil fazer essa mudança de oratória de maneira muito rápida. Embora a gente é inteligente para tal. Eu confio demais nessa nossa inteligência. Então, Uhum. assim, você vai permanecer no processo seletivo. Mas e na hora que afunilar, você e mais 2 na final? Quem conversar mais É, bonito leva a vaga. E que seja você. sim, sim. Se você me perguntar, como é que eu transformo a minha oratória para uma nova oratória? É só você ser convencido e se autopoliciar que os vícios de linguagem não podem aparecer na frente dos seus verbos são suas atitudes, o Uhum. gerundismo tem que dar lugar para os novos tempos verbais, é uma regra de português. Se eu estou falando algo que eu fiz no passado, o verbo no passado. Se eu estou falando algo que eu faço, o verbo no presente. Por sinal, o verbo no presente, ele é incrível. Ele potencializa a sonoridade que você está falando de maneira, assim, astronômica. E o você? Você, só que agora vamos falar também, né? Da onde que a memória resgata esse jeito de falar? Exatamente do jeito aprendido. Até Uhum. agora, qual é o jeito aprendido que você tem? Esse. E por que que você usa demais o você? Porque a sua área é uma área que dá suporte para a empresa inteira. Então, quando você se pronuncia para um ou para 200 pessoas, você necessita usar o você, porque você precisa solicitar, exigir, impulsionar assuntos, que é ele que vai fazer, você depende dele. Então, ele é o você. Mas na entrevista tudo isso muda. Se você não Hum, pegar gosto para falar de você, como é que você vai fazer? entendi. Kátia, mas uma coisa, eu sei que tem um monte de negativo que eu vou melhorar, tá? Eu tenho certeza. Só um ponto, Mas é um eu fiquei negativo feliz. para ser reconstruído. Sim, sim. Eu fiquei feliz que eu estou conseguindo entregar um conteúdo adequado. É isso. Mas eu preciso Isso, melhorar todos esses pontos que você falou, claro. Tá. exatamente. Agora vamos falar do conteúdo. Então, quando Uhum. você fala assim, ó, o meu modelo de gestão de pessoas é relacional. Até aí, perfeito. Raramente eu escuto isso. Mas dali em diante, eu tenho a primeira interação com uma pessoa. Isso não é só no trabalho, na vida pessoal. Eu tento de verdade entender quem é aquela pessoa. Então, eu tento criar uma certa amizade. Quando você começou, eu tenho a primeira interação, até aqui mais ou menos, criar amizade, criar confiança, você está falando que o seu modelo de gestão de pessoas está centrado numa única pessoa, num único exemplo, e não é nada disso. É como se você precisasse traduzir para o corporativo esse jeito, esse conteúdo que você me deu. Então, por exemplo, Kátia, meu modelo de gestão de pessoas é relacional. De maneira geral, eu sou muito. Olha só, o verbo no presente, ao falar de você em primeira pessoa. Eu sou muito preocupado em criar, que eu vou usar uma expressão aqui, intimidade corporativa. Então, eu me interesso de verdade pelo que a pessoa gosta, pelo que ela faz, como é que ela está num estado emocional daquele dia, daquela semana, entendeu? Olha só, o verbo em primeira pessoa, como ele já vende a sua senioridade, a sua maturidade como Faz gestor de sentido. pessoas, Faz entendeu? sentido. Faz Então, sentido. assim, onde eu estou querendo chegar? Que quando você pegar gosto para colocar um verbo na primeira pessoa e falar de você, claro, um vocabulário corporativo, vai, já mudou tudo. Já mudou Tá, tudo, já mudou tudo, tá? tá bom. Faz Faz sentido. sentido? Faz sentido.
Fácil? Não. Possível? Super. Lembre-se, nascemos com essa inteligência chamada oratória. É um presente divino, inclusive. A gente só não faz um bom uso dela. Porque no dia a dia não precisa. No Você dia a vai dia usar não o quê? precisa, né. Né? O que a gente está estudando, ou melhor, o que nós estamos construindo é essa oratória para te fazer vencedor de processos seletivos. Porque a tendência do brasileiro entrevistado de falar do jeito que você falou é alta. Todo mundo vai falar desse jeitão. Tá, Então, sabendo que a gente pode criar uma outra oratória, vamos lá. Muito perfeito. bem. Próxima. David, lá no seu âmbito de trabalho, independente da empresa, você tem uma trajetória profissional. Mas eu quero saber hoje, como que é a sua tomada de decisão? Minha tomada de decisão, Kátia, é baseada em riscos. Então, eu começo a entender quais são os riscos que aquela decisão vai ter. E sendo muito sincero, honesto com você, hoje, nem todos os riscos nós conseguimos entender e ter Nós não. informações. Eu vou te interromper para já começar a Eu, inserir. é, Isso. nem, O jeito nem oculto todo, da frase salva muito o vício de linguagem. Eu sendo muito sincero com você, nem todos os riscos são gerenciados. Simples assim. uhum. Vai. Então, sendo muito sério com você, nem todos os riscos são gerenciados, porque eu não tenho todas as informações ali para tomar a decisão. Então, primeira coisa, eu tentei, tá errado. É, o Primeira verbo coisa, tento, o tento ele é chatinho. Vai direto no prime próximo verbo. Primeira coisa, estabeleço, compartilho, sei lá, primeira coisa é realizar o entendimento mínimo das realizar informações. não, realizo. É. Primeira coisa é, eu realizo o entendimento mínimo das informações e dados que eu tenho hoje. Baseado nesses dados, qual que é o cenário interno e externo? E aí, eu começo a estudar impactos. Baseados nos impactos, eu escuto as pessoas, apresento esses impactos, não gosto de tomar decisão sozinho, então isso requer um tempo do meu dia, mas eu acho não, eu ganho investindo esse tempo com as pessoas. Tem o risco, tem o impacto, quais que são os trade-offs? O que que eu ganho e o que que eu vou perder em cada decisão. E eu tomo a decisão. Joia. Percebe que você já está tentando promover essas mudanças, que estamos conjecturando aqui, e já está saindo trechos melhores. Sim, sim. Verbo na Ó, que primeira delícia. pessoa, ele é mágico, tá? Não, verdade, você tem toda a razão. Faz muito sentido, Kátia, é maravilhoso. E, e agora, o que que eu estou percebendo também? Que existe um hábito do seu processo intelectual de singularizar tudo. Uma Singularizar. pessoa, uma decisão, o risco, sendo que, na verdade, tudo que você trabalha na sua área, dentro do grande guarda-chuva chamado gerenciamento de projetos, é plural. Então, você poderia usar mais plural. Faz sentido? Faz sentido. Isso. Você até que usou aqui quando você falou dos riscos, né? Sendo muito sincero com você, nem todos os riscos são gerenciados, porque eu não tenho todas as informações. Mas aí depois vem esse hábito de singularizar. E eu acredito, desconfio melhor, que o hábito de singularizar é para não passar arrogância. Você tem que ter temor disso, né? Tenho. Eu sei, eu já te conheço bem. Tenho, porque assim, eu me preparo tanto e É, eu tento, estudo tanto e, enfim, e aí eu é. começo, se eu não me policiar, eu começo a ficar arrogante, entendeu, Kátia? Mas enfim, Isso vamos é. lá. Isso, exatamente. Então, sim, a sua estratégia neste dia a dia é fantástica. Mas na entrevista, o plural te vende mais. Vamos para a próxima. Ok. Muito parecida com a anterior. David, como que é sua gestão do tempo? Kátia, hoje a minha gestão do tempo, já utilizei várias ferramentas e técnicas, mas a minha gestão de tempo é baseada no tempo das pessoas. E aí é um pouco contraditório, porque você vai dizer, então você não comanda a sua agenda ou você não tem controle sobre a sua agenda? Não, porque simplesmente eu dependo da agenda dos outros colaboradores, dos outros times ou até do meu próprio time. Então, como eu faço isso no dia a dia? Eu sou daqueles que olham todo dia a agenda para a semana e eu tento ser muito
programado, tento ser. Então eu me programo com antecedência, eu entendo que quando eu me comunico mais vezes, utilizo até do over communication, a gestão do tempo fica melhor, porque no mundo tão corrido que a gente está hoje, né, e ali pressão, entrega, resultado, as pessoas às vezes nem olham um convite no Outlook. Então, além de mandar o convite, eu vou ali no café e falo: olha, semana que vem a gente vai tratar tal assunto. Então, eu sempre estou relacionando a minha agenda com a agenda dos meus stakeholders. Uma prática aí que eu utilizo que me ajuda muito. Tem uma essência ótima aqui, tá? E muito verdadeira do que é você no dia a dia mesmo, nessa gestão do tempo. Só que quando você traz a agendinha do Outlook, você está vendendo para o seu entrevistador o seu micro gerenciamento. O que você tem que fazer aqui? Vender um macro Uhum. gerenciamento. Lá no final você pode falar da agenda Outlook. Então, uma técnica de ótimas respostas para sua melhor competitividade é usar a pirâmide invertida. Primeiro você começa macro, depois você afunila. Por exemplo, poderia ser assim: a minha gestão do tempo para que eu consiga ter alta performance na área que trabalho, ela tem uma interdependência com outras agendas de outros stakeholders, sejam eles pares, minha equipe, cliente, mercado, projetos estratégicos que são demandados do corporativo, uma vez que eu estou numa subsidiária, enfim, né? Então, você está dando um storytelling. Então, me preocupa demais se vai dar tempo de eu gerenciar todas as demandas. E o primeiro exercício que eu faço é do resultado para trás. Aí eu crio um planejamento de agendas, que são variadas, vários modelos, mas a minha, particularmente, que eu uso é do Outlook, onde ela me lembra de fazer follow-ups, de fazer comunicados mais próximos às pessoas. Eu Eu tenho essa diga, interdependência. não entendi. Então, assim, a gente está falando de conteúdo, desenho e oratória. O que você trouxe para essa resposta combina com o que está sendo questionado, mas ainda precisa da nova modelagem, vamos falar assim. Não, tá ótimo, faz sentido. Quando você usa a técnica da pirâmide invertida, começa macro, depois vai para o micro, você começa a vender sua visão de negócios, sua visão ampla dentro do seu modelo gerencial, que é o que você tanto deseja impressionar nas entrevistas, porque você é e faz isso no dia a dia. Concorda? Concordo, Mas se faço. você não sabe vender na entrevista, como é que a pessoa vai saber? É, Ah, vem falando para mim de agendinha Outlook, não. maravilhoso. É isso aí, Kátia. Beleza. O homem do business. É isso aí, é isso aí. Muito bom. In English, please. Para a gente deixar aqui gravadinho uma pergunta em inglês. Let's go. This question is about your resume, okay? Ok, So, your resume shows various hard skills. Hard ok. skills, okay for you? It's okay for me. Okay. But in your opinion, which are the three biggest in your profile? In, related to my right skills, you're right, you were saying. Yes. Um, for sure, project management, Mhm. one of the biggest. Second one, I would say lean manufacturing. Then when I can just connect the project management with the impact on the manufacturing should be the second point. And third point, I would say numbers, analysis, but more focus on the business. When I bring numbers from the business, I will say sales price, profits, and all numbers coming from the sales to the manufacturing environment. Also, um, connecting this to the kata projects is a really great hard skill. Mhm. Great. Ficou muito bom, tá? Então, só recapitulando aí, se o meu ouvido entendeu bem. O primeiro que você falou é o tem que falar, aí de você se não falar, que é o Product Certo? Management, ok? O segundo foi o Lean Manufacturing mesmo? Foi. Tá. O terceiro que eu não peguei o nome, eu peguei um pouquinho de detalhes, né? Quando você É, analisa profit, sales, pricing. eu ia falar data analysis.
Ah, data. Data Data Analysis. Analytics. Ok, joia. Ficou ótimo. Muito bom. Ai, que inglês bonito o seu, né? Ah, é? Congrats. Obrigado. Lindo. Ai, Kátia. Lindo! Uau! É, de vivenciar e treinar, né? Treinar, vivenciar, fazer uma loucura de gastar todo o dinheiro que tinha, fui para a Austrália, fiquei 1 ano lá e É, voltei. exatamente. Podia Ai, dar eu tudo acho, errado. assim, muito orgulho brasileiro que tem essa preocupação da fonética. Claro, a Sim, gente nunca vai falar igual, né, quem é o nativo, independente de onde ele é. Mas, assim, se preocupar com a excelência da fonética é lindo, né? isso, porque isso é fluência, não Isso, isso é fluência. né? Não usar as gírias do dia a dia. Gírias Sim, que também tem a nossa. Ah, eu tava lá, né? Eu tava lá também. Aí muito feio. Eu tava, também, tava, pode né? crer. Pode crer. Muito bom. Pergunta de desenho diferente, porém hoje em dia é extremamente importante saber a sua opinião, ou melhor, seu posicionamento. Então a pergunta é: como é que você lida com as pessoas do grupo especial? São elas, os PCDs e o LGBTQIAP+, e os 60+. Kátia, eu diria que eu fui educado, eu tive a oportunidade de ser educado em um grupo de ENAI. Então, na época quando a empresa era Christian Hansen, participei do Conselho Diversidade, Equidade e Inclusão, e lá a gente discutia como que nós podemos trazer temas que estão preocupando a operação e que vão impactar. Eu vou te dar um exemplo. Só de mudar a data que caía o Vale Refeição já fez uma grande diferença. E a data que cai não custa nada para ninguém. Então, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa é respeito. Eu uso respeito para lidar com essas pessoas que são diferentes ou que têm uma outra orientação e outra opção. O respeito nunca, eu aprendi isso, o respeito nunca vai me deixar numa posição desconfortável com essas pessoas e nem essas pessoas. Então, estabeleço isso muito claro para mim e para elas. O segundo ponto é, realmente, pessoas diferentes requer um tratamento diferente, com respeito. Então, e isso vai gerar confiança, resultado, evolução, engajamento, e é dessa forma aí que eu lido com essa questão. De novo, essência boa, desenho e narrativa não tão boa. Tá? Até agora estou tentando entender o que que você falou do Vale Refeição. Não, então, é que eu quis ser breve, mas o Vale Refeição, eles, por exemplo, aqui o sindicato fala que é 60-40, se eu não me engano, recebe 60 num dia do salário, 40 no outro. Então, e aí o Vale Refeição era no meio disso, desses 60-40. E aí foi alterado do 40, ou seja, após o dia 15 que veio o Vale Refeição. Mas isso é uma outra seara, uma outra discussão, não tem nada a ver com LGBT. Não, mas com o DNI, Diversidade, Equidade e Inclusão, Porque é só essa galerinha que estava pleiteando essa mudança? que na verdade era só a operação que estava pleiteando essa mudança. Não, nunca. Tá bom. É, porque assim, por isso que eu estou te questionando, como recrutadora mesmo, entrevistadora. O que que tem a ver o Vale Refeição? Ah, o DNI. Tá, mas não foi isso que foi perguntado. Agora, quando você fala, aqui ó, respondendo a sua pergunta, é respeito que eu uso para lidar com essas pessoas que são diferentes e têm uma outra orientação, isso é incrível, tá? Uhum. É, essa é a essência de como que você tem que responder tudo sobre você. Como você pensa, como você age, como fez, como faz. Mas o trazer o exemplo do Vale Refeição tomou um tempo da entrevista e não agrega. Sentido. Então tá. Muito bem. Tá. Próxima pergunta ainda sobre este tema. E Uhum. você contrataria uma líder indígena ativista ou uma reverenda transexual ou uma anã? Claro, todos com o devido perfil alinhado à vaga. Kátia, você já respondeu a minha pergunta, que eu falei, olha, desde que esteja alinhado ao perfil da vaga, eu contrataria sim. Agora, como líder de gestão, não adianta só contratar. Tem que incluir essa pessoa, esse profissional, dentro da condição que a empresa vai exigir, né? Fale em Ou primeira melhor dizendo, pessoa. Eu incluo essas pessoas, primeira pessoa e plural. então, não adianta só contratar. Eu, como líder e gestor, incluo essas pessoas
em um ambiente que seja favorável para que ela consiga performar, né. Hum. Não adianta só contratar. E não adianta só contratar quem está alinhado. Tá bom, mas o que vai ser feito, o que que eu posso fazer para poder tornar o ambiente, que ela vai trabalhar, adequado para que ela consiga ter uma performance, o que vai ser exigida. Essa subdinâmica, tá bom, mas o que vai ser feito? O que eu posso fazer para poder tornar um ambiente que você constrói mini diálogos na sua narrativa. Ah, daí o que ele falou? Ah, daí eu sentei com ele e falei assim. Isso é desnecessário. Em entrevista não Tá. funciona. No dia a Uhum. dia é mágico, porque o outro fica imaginando. Você sentar e conversar, você falar, ah, mas espera lá, o que que vai ser feito? Entendeu? Na Entendi. entrevista é um hábito de narrativa que não te deixa competitivo, te deixa amador. E aqui a gente não Perfeito. está falando de amadorismo, não. Aqui nós estamos jogando para valer, para ganhar esse jogo. Pra ganhar, pra ganhar. Perfeito, perfeito, Kátia. Show. Que mais? Mas está ficando muito bom isso. E espero que essa vez seja uma vez derradeira para você se convencer que outra oratória em entrevista vai te recolocar. Já me estou convencido. Então tá bom. Kátia, muito Obrigada. obrigado. Boa semana. Falamos, Boa hein? semana e falamos. Abração. Tchau, tchau.